Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Copa Verdes FM. Estou aqui na Delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis para conversar com o delegado Dr. Osmar de Albuquerque Pontes Júnior, que a pedido dos nossos ouvintes aí que estavam com dúvida de como funciona a questão arbitrária de fiança, ele vai estar esclarecendo para a gente aqui. Boa tarde, Dr. Osmar. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Dr. Osmar, a população vem perguntando bastante como que se arbitra uma fiança no caso de prisão em flagrante. Olha, a fiança, na verdade, é um instituto jurídico que permite àquele acusado, aquele preso, de responder o processo em liberdade. Para isso, quando ele é autuado em flagrante, quando ele é preso, conforme for a situação, conforme o crime, ele pode ou não pagar a fiança. Nos casos, então, que a lei prevê uma pena para o crime de até 4 anos de cadeia, a fiança é arbitrada pelo próprio delegado de polícia no momento da prisão do indivíduo. Então ele é autuado em flagrante, ele é preso normalmente, mas ao final do procedimento, o delegado arbitra a fiança e ele pagando aquele valor naquele momento, ele vai ser liberado para responder o processo solto. Esse valor da fiança, é bom ressaltar que é um dinheiro que é depositado em conta bancária em nome do próprio preso, né, fica vinculado ao processo que vai correr posteriormente na justiça e ao final do processo esse dinheiro pode ser devolvido ou não conforme se ele for condenado ou não. Doutor, como que você chega ao valor da fiança? Olha, a lei prevê que nos crimes em que a lei estipula uma pena de reclusão de até 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar o valor da fiança no patamar de 1 a 100 vezes o valor do salário mínimo do país. Portanto, então, o delegado usa o critério objetivo e subjetivo para calcular esse valor e chegar no valor fixado de até 100 salários mínimos. Para isso, por exemplo, o delegado leva em consideração se o indivíduo preso, se ele tem já algum antecedente ou não, se o crime praticado naquele momento é violento ou não, e se tem reiteração de prática em crimes da mesma natureza. E também leva em consideração a questão econômica financeira do preso. Então, todos esses critérios são analisados pelo delegado para poder fixar esse valor do salário mínimo de 1 a 100, que é o valor da fiança. A fiança não depende, então, exclusivamente só do doutor, depende do judiciário também. De fato, como eu falei, para o delegado de polícia, a lei só permite que seja arbitrada a fiança nos crimes em que a lei prevê a pena de até 4 anos de cadeia. Então, quando o crime é mais grave, que a pena ultrapassa esses 4 anos, então somente o Poder Judiciário que pode arbitrar a fiança no momento que é encaminhado o flagrante desse indivíduo que fica preso à disposição da Justiça. Doutor, outra dúvida grande aqui que os nossos ouvintes sempre nos perguntam, em caso da Lei Maria da Penha, o marido, por exemplo, bater na mulher for preso, cabe fiança? Olha, cabe a fiança sim, porque no crime de violência doméstica, especialmente, que é o mais comum, é a agressão física e a ameaça, a lei prevê uma pena menor que 4 anos para esses 2 tipos de crime. Então, por isso que, ao ser preso em flagrante por crime de violência doméstica, o indivíduo pode sim pagar a fiança, né, nesse patamar que eu já falei, e ele pode ser liberado para responder solto. Se eventualmente ele é preso a 2ª ou a 3ª vez, a lei prevê também que ele possa pagar a fiança também ainda na delegacia, porque somente com a decretação da prisão preventiva desse indivíduo é que ele vai ficar de forma permanente na cadeia respondendo o processo. Mas enquanto não houver a decretação da prisão, a lei permite que ele volte a pagar a fiança, porque somente então o Poder Judiciário vai analisar se é cabível, nesse caso concreto, por levar em consideração a reiteração de crimes da mesma natureza, se cabe a decretação da prisão preventiva. Doutor, no caso de porte ilegal de arma de uso permitido, cabe fiança. No caso de porte ilegal de arma de uso restrito, não cabe fiança. Exatamente. No caso do porte ou da posse de arma de uso permitido, então a lei prevê também que nesses crimes o preso possa pagar também a fiança estipulada pelo delegado de polícia no momento da prisão. No entanto, se o crime for de posse ou de porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido, que a pena ultrapassa esses 4 anos, aí, como eu falei, então somente o juiz poderá arbitrar a fiança ou não, conforme o autuado, o preso, tiver os requisitos para ser liberado com fiança. Doutor, e se, por exemplo, uma pessoa for pego com só munição, sem achar uma arma, independente de ser de uso restrito ou não, responde como se fosse porte ilegal de arma ou só porte ilegal de munição? Responde também pelo mesmo tipo penal, que é o artigo 14, para o porte de arma ou munição, ou também acessório, é um crime só, é a mesma tipificação, né? A gente fala artigo 14 da Lei do Desarmamento. Então, seja a arma de fogo, seja a munição,
ou seja, apetrechos e acessórios de armamento, então o crime é o mesmo e, portanto, a pena é a mesma e também ele vai pagar a fiança da mesma maneira. Doutor, aqui na delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis, quais seriam os crimes mais comuns, assim, cabíveis de fiança? Nós temos aqui um alto índice de crimes relacionados à violência doméstica. Então, de fato, pelas nossas estatísticas aqui da delegacia, a violência doméstica é o crime mais comum e que de forma mais frequentemente acontece aqui na nossa comunidade. Então nós temos diversos casos, principalmente final de semana, é a noite de madrugada em que o cidadão muitas vezes chega em casa após ter passado no bar, está bêbado, discute com a família e acaba agredindo a esposa ou ameaçando, e de fato a incidência maior de crime na comarca é a violência doméstica. Outra dúvida dos nossos ouvintes, doutor, é a respeito da embriaguez ao volante. Também é cabível de fiança? Também é cabível de fiança, porque no caso da embriaguez ao volante, a lei prevê uma pena de até 3 anos de detenção e, portanto, sendo menor que 4 anos ou até 4 anos, esse indivíduo preso, ele também paga a fiança e vai responder o processo solto. Outra pergunta que fizeram para nossa equipe aí, doutor, é na questão de maltratos animais, é cabível de fiança ou não? Sim, na verdade, os maus tratos ao animal, ele é um procedimento até um pouco que a lei prevê uma pena menor ainda. Então, nesse caso do crime de maltrato animal, nós não fazemos o flagrante delito do indivíduo, nós fazemos um termo circunstanciado em que o indivíduo ele é ouvido na delegacia, ele assina um termo de compromisso para comparecer no juizado especial criminal. Então não é caso de prisão em flagrante, é caso de fazer o procedimento mediante a assinatura do termo de compromisso desse conduzido para que ele compareça no juizado, na audiência, para que tenha o processo em andamento. Doutor, muitas pessoas acham que o fato de pagar a fiança se livra do processo, mas não é bem assim, ele pode vir a ser preso pelo mesmo processo. Corretamente. A fiança nada mais é do que uma garantia que a justiça vai ter que esse indivíduo não vai se esquivar da ação penal. Além do que também a lei prevê que a fiança é uma garantia para que o indivíduo preso também pague as próprias custas do processo. Então o indivíduo que é processado criminalmente e ao final do processo que ele é condenado, pela lei ele é obrigado também a pagar as custas processuais. Recai sobre ele o ônus de pagar as custas que movimenta a máquina do judiciário. Então essa fiança nada mais é do que uma garantia de que o indivíduo vai ter recurso depositado e vinculado ao processo para que ao final, se ele vier a ser condenado, esse valor ele é revertido para pagar as custas processuais. Além disso também, é bom que se diga que se ao final do processo esse indivíduo for absolvido, esse dinheiro ele é restituído ao indivíduo por ter sido inocentado, inclusive com correção monetária como se fosse uma conta poupança. É bom que a população saiba que o dinheiro recolhido a título de fiança, ele é rapidamente depositado numa conta bancária em nome do preso, inclusive com o próprio CPF do preso, para ficar vinculado àquele CPF, mas ficar à disposição da justiça. A diferença da conta bancária é que ele não vai poder sacar esse dinheiro sem que exista autorização judicial. Então fica até o final do processo esse dinheiro depositado, mas esse dinheiro depositado é depositado a título de poupança, ou seja, essa verba ela vai ficar contabilizando juros para que no final do período esse dinheiro tenha o reajuste necessário para que preserve o seu valor monetário. E ao final for condenado, como falei, esse dinheiro é revertido para pagar as custas processuais e sendo absolvido o acusado, o dinheiro é restituído mediante a correção monetária. Seria uma espécie de bloqueio de bens do suspeito. Na verdade é bem parecido, É um dinheiro que fica como garantia do processo, vinculado ao processo, para que, como eu falei, exista um recurso suficiente para pagar as custas processuais. Doutor, quais são os crimes mais comuns que não cabem em fiança? Olha, o crime de tráfico de drogas, por exemplo, o crime de furto qualificado, quando houver arrombamento de residência, por exemplo, o próprio roubo, que é a subtração com a utilização de arma de fogo ou outro tipo de arma, que é violência, o homicídio é outro crime grave que não cabe fiança, pelo menos na esfera policial. Então são casos que são mais graves e que a lei entende que deve ter uma reprimenda maior. Racismo cabe fiança, doutor? Não, o racismo é um dos crimes que não cabe fiança. Então é um crime muito grave e que a lei não prevê fiança para esse tipo de caso. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a população o fato de uma pessoa chegar e falar que foi vítima de racismo sem testemunha caracteriza crime inafiançável?
Olha, na verdade, a denúncia que a vítima faz à delegacia, dizendo que foi vítima de racismo, vai ser investigado através de uma investigação policial no primeiro momento, não tem a testemunha. Mas se houver a formalização da denúncia, a delegacia vai instaurar um procedimento para apurar o crime. Ao final dessa investigação é que vai ser verificado se tem como confirmar se o crime aconteceu ou não e quem é o autor desse crime. Se ao final ficar confirmada a autoria e a materialidade do crime, ou seja, a comprovação de que o crime aconteceu e quem seja o seu autor, ele vai ser processado de forma igual, porque a prova vai ser justamente através da investigação policial. Mas mediante flagrante, no caso de racismo, não cabe fiança. Vai ser analisado caso a caso, né? Não podemos falar de forma genérica que não cabe flagrante em determinada situação que não sejam fatos concretos. Então, se houver uma denúncia de que alguém sofreu racismo e que seja conduzido para a delegacia o suposto autor, então cada caso vai ser analisado individualmente e a autoridade policial, que é o delegado de polícia, se convencendo de que houve de fato o crime, vai ser feito a prisão em flagrante. A prisão em flagrante só não é feita quando o delegado não tem convicção, não vê elemento suficiente de prova que o crime aconteceu naquele momento. Mas a apuração é feita independente de flagrante. Se houver a denúncia, vai ser instaurado inquérito para apurar o fato. Doutor, outra dúvida muito questionada pelos nossos ouvintes aí é a partir de que quantia de droga é considerado tráfico? Na verdade, o tráfico, ele, para ser caracterizado, leva-se em consideração não só a quantidade. Então, o delegado de polícia vai analisar outros critérios também em relação à caracterização ou não do tráfico de drogas. Porque existem realmente duas situações bem distintas, que é a droga para consumo pessoal e a droga para negócio, né, para traficância, né, para negociação. O delegado ele vai analisar criteriosamente e juridicamente se aquela quantidade de droga encontrada com o indivíduo, se ela é compatível com droga para consumo pessoal e se de fato não há indício de que haja aquela comercialização da droga por parte daquele indivíduo, dependendo também, ainda que a quantidade seja pequena, mas se a polícia tiver outros elementos de prova que indique que aquele indivíduo estava com aquela quantidade de droga para venda, então ele vai ser autuado como tráfico de drogas. A diferença, como eu falei, é justamente o critério em saber se existe elemento que leve a crer que aquele indivíduo estava negociando droga, se comprou para revenda, por exemplo, ou se estava de posse de droga com o objetivo de negociar. Então isso é tráfico. E ter a droga para consumo pessoal leva-se em consideração a quantidade, se é compatível com o uso e se realmente não há outros elementos que digam que aquele indivíduo é traficante. E no caso da droga para consumo próprio, faz ser um TC, doutor? Sim, então a diferença também é essa. No caso, quando a autoridade policial entende que a droga encontrada com o indivíduo não caracteriza a traficância, se enquadra no artigo 28 da Lei de Drogas, que é a droga para consumo pessoal. E, portanto, ela entende que a droga para consumo pessoal não é um ato criminoso. O indivíduo vai ser autuado, mas apenas pelo artigo 28, vai ser feito um termo circunstanciado, onde ele vai assinar um termo de compromisso para comparecimento em audiência, e no caso do tráfico de drogas, aí sim ele é autuado em flagrante e fica preso por tráfico de drogas. Doutor, quais as drogas mais comuns apreendidas pela Polícia Civil e Militar aqui em Prudentópolis? Aqui, de fato, o maior número de droga é do crack e da maconha. Então nós temos uma pequena incidência de cocaína, outros instrumentos que seriam drogas menos comuns, mas o mais comum mesmo é a crack e a maconha. E o crack aqui das drogas usadas aqui na cidade é o que tem o maior poder destrutivo. De fato, o crack é uma substância que corrói de forma muito mais pesada todo o organismo do usuário, especialmente a questão cognitiva do indivíduo fica muito mais comprometida quando o indivíduo é viciado no crack. Doutor, é verdade que o crack seria a sujeira das outras drogas? Na verdade, o crack surgiu de fato como um resíduo de um processamento de drogas mais puras, como a cocaína, por exemplo. Então, os criminosos acabaram descobrindo que o resíduo do refino da cocaína dava um produto de pior qualidade, mas com poder viciante muito grande, que aí, de fato, resultou no crack. Doutor, em nome da equipe da Rádio Copas Verdes, eu agradeço ao senhor que mais uma vez se prontificou a atender e dar informações para a população. Olha, a Polícia Civil agradece o envolvimento de toda a sociedade nas questões de segurança pública, reafirma o compromisso de manter a ordem e de continuar zelando pela segurança de todos aqui, que é reafirmar o compromisso de manter essa parceria com toda a população. Muito obrigado. Diretamente da Delegacia da Polícia Civil para o Jornal Regional, o repórter Silvio Nego.